E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos à quinta aula do nosso curso de Introdução ao Hacking e Pentest. Nessa aula eu queria fazer uma pequena demonstração, né, como que seria a programação voltada para redes, voltada para o Pentest, utilizando o Python. Mas antes de começar a aula, né, se você não é matriculado no nosso curso, se matricula aí, você está assistindo pelo YouTube e não é matriculado, não está lá no nosso portal de ensino, se matricula aí, vou deixar o link aí na descrição. Assim você vai ter acesso aos arquivos das aulas, né? Vai ter acesso ao certificado e vai ter acesso ao suporte também lá no nosso fórum de dúvidas, beleza? Então vamos lá. Essa aula ela vai servir muito para desmistificar um pouco, tirar um pouco o medo, né, que as pessoas têm da programação, sabe, de ver aquele tanto de coisa escrita e não entender nada que aquilo está dizendo e achar que é uma coisa de outro mundo, que é um bicho de sete cabeças. Na verdade, não é, ok? Bom, a gente vai fazer um port scan nessa aula. E para a gente fazer isso, a gente precisa entender um pouco das conexões TCP/IP. Né? Nas aulas passadas, nós vimos como isso funciona na prática, lá utilizando o Nmap. Né? Nós utilizamos um port scan. Porém, nessa aula, a gente vai construir nosso próprio Nmap, beleza? Então, só relembrando um pouco, vamos relembrar usando o Netcat. Vou abrir o terminal aqui no Kali. O Netcat é um programinha que ele faz conexões de rede. Simples assim, ele se conecta a um determinado IP em uma determinada porta. Para isso você precisa ter um certo background em redes, né? Que a gente não vai dar aqui no curso. Porém, nos meus outros cursos eu falo disso extensamente, entro muito no assunto de rede, explico passo a passo, a gente desmembra ali todas as camadas de rede, vê tudo como funciona bonitinho, tanto na teoria como na prática, beleza? Então, se você está interessado em se aprofundar sobre o assunto, um curso profissional seria o ideal para você, ok? Bom, vamos utilizar nosso site de ataque então para fazer uma conexão, ó, na porta 80. E aí o que eu falo? Ó, quero que você se conecta, né, no bancocn.com na porta 80. Beleza. Quando eu fiz isso, ele já estabeleceu uma conexão. Só que o servidor lá está esperando alguma informação, alguma coisa que eu mande para ele. Então vou escrever algumas coisas, apertar Enter. No que eu escrevi e apertei Enter, eu enviei uma informação e ele me retornou com outras informações, né? Então ele me retornou aqui um código HTML falando que ele não entendeu o que eu mandei para ele. Simples assim, porque eu não mandei nada com nada, mandei um monte de letrinha, beleza? Então, nosso port scan vai funcionar mais ou menos dessa maneira, porque, por exemplo, se eu mandar aqui, deixa eu limpar, né? Eu mandei na porta 80 e recebi uma resposta. Se eu fizer o seguinte, ó, bancocn.com, mas em vez de mandar na porta 80, mandar na porta 79, por exemplo, né? E tentar mandar alguma coisa, ó, mandei e dei enter, não aconteceu nada. Ele está tentando se conectar. Tem um tempo de timeout, né? Ou seja, ele vai ficar tentando. Sabe quando você está tentando entrar em algum site e ele está lento? Aí fica lá o navegador tentando, até que passou um timeout, ou seja, um tempo limite, né? Que o, que o nosso programinha falou, ó, não tem jeito mesmo, a conexão, aqui no caso, ó, conexão negada, né? Não existe nenhum serviço rodando nessa porta. Então, nosso port scan vai funcionar dessa maneira. A gente vai tentar se conectar a uma determinada porta. Se ela responder, beleza, é porque ela está ativa. Se ela não responder, é porque ela está inativa, ok? Então, vamos lá escrever nosso programinha em Python na prática, né? Para isso, nós vamos utilizar um editor de texto. Você pode utilizar o editor gráfico aqui, mas eu vou utilizar o Nano, que é um editor aqui da, da linha de comando, né? Então, se eu digitar nano, e eu vou escrever o nome do meu arquivo também, ó, vai ser, não precisaria, mas eu já vou escrever portscan.py, ok? Esse .py é a extensão para falar que é um arquivo, né, é, de Python, né? Beleza. Ah, aqui já até tinha feito algumas coisinhas.
Mas beleza, vai abrir um arquivo em branco, né? E aqui está nosso editor de texto. Você pode usar o Notepad aí no Windows, você pode usar qualquer um editor de texto puro, né? O Microsoft Word, por exemplo, não é um editor de texto puro. Ele é um processador de textos, né? Então ele é um negócio que vai muito além do editor de texto. Quando você salva lá um arquivo .doc, ele não salva só as letras ali, né? Só os bytes do que você escreveu. Ele salva muito mais coisa, né? Tem toda uma formatação de texto, etc. Aqui não. Um editor de texto puro, editor de texto simples, né? Você vai salvar só o escrito mesmo. E é isso que a gente precisa, ok? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é importar um módulo aqui do Python chamado de socket. Na verdade, eu vou fazer assim. From. Você importar, você faz assim. From socket, import socket. Ok? Por quê? O que é esse socket? Meu Deus do céu, o que é isso? Já começou sem entender nada. Bom, todo sistema operacional, ele tem uma área lá nele que cuida das conexões de rede. E qualquer linguagem de programação, para conversar com essa área do sistema operacional que cuida das conexões de rede, né, toda linguagem, toda, C, C++, C Sharp, Java, Python, a maioria das linguagens de programação, não vou falar todas, né, porque pode ser que alguma não tenha essa ligação com o socket. Mas ela tem, essa linguagem ela consegue fazer essa ligação com essa área do sistema operacional, ok? Passar comandos para essa área do sistema operacional, resumindo assim, né, para quem é leigo. A gente vê isso mais a fundo também no nosso curso profissional. E aí você passa comandos para essa área e o sistema operacional se encarrega do resto, né? Então você vai falar assim para o sistema operacional: ó, sistema operacional, Linux, Windows, qualquer um que for. Por favor, faça uma conexão com esse determinado IP. Esse determinado tipo de conexão. Envie esse determinado pacote, ok? E aí o sistema operacional vai lá e se encarrega da parte difícil disso, ok? Que é a parte ali low level, né, de baixo nível disso daí, ok? Que interage lá com o hardware, manda os bytes e bits, ok? Então, quando a gente está falando uma linguagem de programação, a gente só vai se preocupar em escrever esses comandos para ser interpretado depois pelo sistema operacional, ok? E é isso que esse socket faz. É esse módulo aqui, que faz a ligação da nossa linguagem Python com o sistema operacional, ok? Bom, então vamos lá começar, né? Aqui eu vou mudar isso aqui um pouquinho, fazer de outra maneira para ficar menos confuso. Só vou dar um import socket mesmo, ok? Importei esse módulo, ok? E aí vou agora criar um objeto do tipo cliente. Eu vou criar um cliente, ou seja, que vai se conectar, né? Esse cliente vai ser do tipo socket, .socket. Não se prenda muito com essas nomenclaturas e tudo mais, ok? Que você precisa ter um certo background em programação para entender isso aqui. Mas aí eu vou explicando linha a linha. Então, eu vou fazer isso aqui, socket AFNet, socket, string. Bom, o que essa linha quer dizer? Quer dizer que eu estou criando um objeto do tipo cliente, um objeto do tipo socket, né? Então, eu estou indo dentro do módulo socket, ok? E estou falando assim para ele que eu quero criar um socket e estou falando qual que é o tipo desse socket. Então, você vê, socket para tudo quanto é lado, né? Então, eu estou indo dentro do módulo socket, esse primeiro socket aqui, e estou criando um objeto, né, do tipo socket, ok? E qual que vai ser esse socket? Que tipo de socket vai ser? E aí a gente define isso com essas duas variáveis aqui. Então, quando a gente coloca assim socket.afnet, a gente quer dizer que é uma conexão IP, ok? E quando a gente coloca aqui socket.sockstring, a gente vai utilizar um protocolo TCP. Então, a gente definindo isso aqui, a gente está falando que a gente vai utilizar um protocolo TCP/IP.
Se eu fosse criar uma conexão, sei lá, ICMP ou UDP, né, ou uma conexão de mais baixo nível, seria diferente essas entradas aqui. Aqui a gente vai criar uma conexão TCP/IP, que é uma conexão normal que a gente faz para encontrar os serviços, né, ali das portas TCP, né, que é a camada de rede que a gente está querendo atingir ali no PortScan, nesse PortScan pelo menos, ok? E aí, vamos fazer uma conexão, né? E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, vou mandar esse cliente que a gente criou, ó, ele se conectar em algum determinado lugar, entendeu? Então, onde que ele vai se conectar? Então, eu vou abrir parênteses duas vezes, ok? E vou colocar entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, o local que eu quero me conectar, que é o bancocn.com, aí eu vou botar vírgula e a porta, ok? Olha só, aqui eu estou falando que esse determinado cliente, ele deve se conectar, né? Então, a gente criou um cliente que é capaz de fazer conexões TCP/IP, ok? E eu estou mandando ele se conectar lá no banco CN na porta 80. Então aqui ele vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que o Netcat faz, vai fazer essa conexão. E aí a gente se lembra no Netcat que eu escrevi um monte de letrinha e dei Enter? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Cliente.send, ou seja, esse send é um método para eu enviar, depois que eu estabeleci a conexão, né? Para eu enviar algum tipo de dado, né? Então, eu vou abrir aqui aspas, né? E vou enviar um monte de letrinha e vou colocar um /n, ó, /n no final. O que esse /n quer dizer? Quer dizer que eu estou dando dois enters, tipo como se eu estivesse dando um enter lá, né? Então, enviei, dei um enter, dei outro enter. Estou dando dois enter só por precaução, mas eu acho que só um enter já funciona, beleza? Porque isso aqui quer dizer que eu realmente terminei de enviar minhas informações, ok? E aí o servidor pode responder, né? E aí eu vou querer receber essa resposta. Aí eu vou colocar aqui, ó, resposta vai ser igual ao quê? O cliente e os dados que ele receber. RCVE, ou seja, de receive, né? Receive, RECV, né? Eu falei tudo errado aqui, né? E aí eu falo quantos bytes eu quero receber. Vou colocar 1024, poderia colocar outro número. Então 1024 já é o suficiente para eu receber essa resposta. E aí depois eu vou printar essa resposta na tela, ou seja, eu vou mostrar isso, né, na tela, ok? Aí eu vou dar um Ctrl X para salvar, ok? Aí ele vai perguntar se eu quero salvar, sim ou não. Eu dou um Y. Aqui eu escrevo o nome do arquivo, ele já está aqui, portscan.py. Dou um Enter e salvei. Se eu der um ls, ele vai estar aqui, ó, o arquivo está aqui, ó, portscan.py. Para eu executar isso, eu dou um Python portscan.py. E olha só o que aconteceu. Eu tive aquela mesmíssima resposta do Netcat, ok? Então a gente escreveu um Netcat com 5 linhas de código, né? Vamos abrir o arquivo novamente e vamos analisar ele melhor. Opa, portscan.py. Então vocês entenderam, né? Criei um cliente capaz de fazer conexões TCP/IP e esse cliente ele é capaz de fazer isso. Então ele tem vários métodos. Então com esse ponto e o nome do método eu chamo esse método, ou seja, coisas que esse objeto é capaz de fazer, né? Então eu mandei ele se conectar. Depois que ele se conectou, eu mandei ele enviar, ok? E depois que ele enviou, eu recebi uma resposta. Mas vamos ver o que acontece se eu mandar ele se conectar, por exemplo, na porta 79, né? Vamos ver o que acontece. Salvei. Vou dar um Python portscan.py. Opa, escrevi errado Python. Olha lá, ó. Ele vai ficar tentando se conectar. E vai ficar durante um período assim.
e provavelmente não vai conseguir, porque aquela porta não tem nada rodando nela no banco cn.com, ok? E aí ele vai ficar rodando isso até dar um erro. Olha só, vendo que ele deu aquele mesmíssimo erro do Netcat, connection refused, conexão foi negada, ok? Então, aí já deu para perceber como é que a gente pode criar esse port scan. Aí seria só uma questão de você, né, passar diversas portas para ele ficar tentando fazer isso. Mas a gente pode melhorar nosso código, né? Vamos lá, portscan.py, ok? Aqui eu estou tentando me conectar e estou enviando informações. Num port scan eu não preciso fazer isso, eu não preciso enviar informações nem receber, ok? Eu só quero saber se essa conexão aqui vai ser bem sucedida ou não. Então eu vou tirar essas duas linhas aqui, ok? E em vez de usar esse método connect, eu vou utilizar um método mais simplificado ainda, que é um connectx, underline x. O que esse método faz? Ele recebe um código, né? Vou colocar aqui, ó, código. Né? Então, ele vai fazer essa conexão e vai receber um código. E aí vai depender muito do sistema operacional que você está, né? Mas, por exemplo, se você recebeu o código 0, é porque a conexão deu certo. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar a porta 80 e vou imprimir esse código. Vou salvar. Vamos lá, Python portscan.py. Olha lá, ó, 0. Se eu colocar a porta 79, vamos ver o que acontece. Ele vai demorar um tempinho, né? Porque ele vai ficar tentando se conectar nessa porta. Vamos ficar tentando. Né? E vai chegar uma hora que vai dar erro. E aí vamos ver o código que ele vai me retornar. Vamos esperar um pouquinho. E olha lá, ele trouxe o código 111. Né? Esses códigos dependem muito de sistema operacional para sistema operacional. Então, se você está rodando isso no Windows, vai ser um código diferente que ele vai retornar. Ok? Porém, sempre que der certo, ele vai retornar 0, independente do sistema operacional. Isso é uma convenção, né? Quando alguma coisa retorna 0, é porque deu certo, ok? Então a gente pode melhorar ainda mais nosso código. Vocês perceberam que está demorando bastante para descobrir se uma porta está aberta ou fechada? Por quê? Porque ele tem um timeout, ou seja, muito grande, né? E aí eu vou tirar esse timeout todo. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui no meu cliente e vou setar o timeout. Eu acho que é assim. Não, não é assim. Eu acho que é junto. Set timeout. E aqui eu vou passar o tempo em segundos. Então eu vou passar 0,1 segundo. Tá ótimo já. Ele vai tentar durante 0,1 segundo. Se não deu certo, ele vai falar que deu errado. Quer ver? Olha o tanto que vai rodar mais rápido agora. Ó. Viu? Foi rápido. Deixa eu testar na porta 80 agora. Vamos lá. Para ver se não ficou ruim nosso código. 0. Pode ver que retornou um código diferente, porque agora, como a gente setou um timeout, provavelmente esse código aqui é um código de timeout. E esse outro código aqui foi um código de conexão recusada, ok? Mas se der timeout é porque se em 0,1 segundo ele não conseguir se conectar, é porque realmente não está aberto. Vocês lembram aquelas opções de timing do Nmap? É exatamente esse timeout que você seta, ok? Então, se a rede for rápida, se ela responder rapidamente, eu posso setar isso aqui ainda mais baixo, por exemplo, 0,5, né? 0,05 segundos, né? Aqui eu vou deixar 0,1 mesmo, que já é um tempo bom. Então, quanto menor esse tempo, maior, né? Quanto menor esse tempo, menos ele vai ficar esperando a conexão ser completada, ok?
E aí, o que acontece? Se eu tiver numa rede muito lenta, pode ser que a porta esteja aberta, ela não tenha tido tempo de me responder e eu vou achar que ela está fechada. Então, isso aqui vai depender muito da rede que você está. Então, você vai ter que ter, né, consciência ali de, de colocar um número correto. Aqui eu sei que o banco CN ele responde rapidamente, então eu coloquei um tempo baixo. Mas se você sabe que a rede demora um pouco mais, você aumenta esse tempo, né? Mas dificilmente esse tempo vai ser maior que 0,5, por exemplo, ou 1 segundo, né? Então, dificilmente vai ser maior que 1 segundo para te responder, mesmo que a conexão seja lá no Japão, ok? Que é longe pra caramba. Beleza, a gente já conseguiu fazer isso, mas e agora? Como é que a gente está testando uma porta só, né? Como é que a gente testa diversas portas? Bom, aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui em cima no código, eu vou criar uma lista de portas. Ó, sim, portas. Como é que eu crio uma lista? Eu abro e fecho aqui chaves ou colchetes. Eu nunca sei. Quem já teve aula comigo de Python sabe que eu sempre confundo os nomes. Ok? Mas aí, esse quadradinho aqui, ok? Então vamos lá. Aqui eu posso colocar uma lista de portas, por exemplo, eu posso colocar a porta 21, a porta 23, portas importantes, né? Porta 80, porta 8080, né? E porta 443, sempre separando por vírgulas, ok? Você vendo que são números mesmo que eu estou escrevendo, né? Coloquei essa porrada de porta aqui, 5 portas. Tá bom já, vamos tentar 5 portas. E aí eu vou criar um loop, né? Eu vou fazer isso aqui acontecer várias vezes seguidas, né? Então eu vou falar assim, para cada porta dentro de portas, ou seja, ó, for porta em portas, ou seja, aqui ele vai ler todas as portas, 21, 23, 80, e vai atribuir esse número aqui. Ou seja, tem 5 portas dentro, né? E aí eu vou dar 2 pontos, Enter, e vou dar 4 espaçozinhos, ó, 1, 2, 3, 4. Ok? Por que isso? Na verdade, deixa eu voltar aqui, esse cliente, que ele vai ficar aqui, ó. Eu vou dar 4 espaços nesse código aqui que eu já tinha escrito, ó. Porque eu identei, né? No Python, esses espaços são importantes para a linguagem, para ela saber o que vai estar dentro desse loop aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ler as portas que existem aqui e vai executar o código, esse mesmo código, para cada uma das portas que existem aqui, né? Então, ele vai criar um socket, vai setar um timeout, né? E aí ele vai tentar se conectar na determinada porta. Então, em vez de eu passar aqui 80, eu vou passar aqui porta, ok? Belezeira? E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. E aí eu vou printar, ó. Eu vou printar a porta e o código, ok? Então, por aí você vai saber as portas que estão abertas e fechadas, né? Então, olha só o que vai acontecer. Ele vai ficar fazendo isso aqui várias vezes. Vai entrar aqui, vai pegar a primeira porta, 21. Vai criar o socket, vai setar o timeout e vai tentar se conectar no banco CN com a porta 21, ok? E depois ele vai printar para mim o nome da porta, o número da porta e o código que foi retornado, ok? Depois ele vai fazer tudo isso de novo com a porta 23, beleza? E depois com a porta 80, até terminar a minha lista aqui, né? Vou salvar. Vamos dar uma olhada, deixa eu limpar. Vamos lá, Python port scan. Olha só, rapidinho foi nosso scan. Muito legal, né? Olha só, na porta 21 o código foi 11. Na porta 23 o código foi 11. Ou seja, essas portas estão fechadas. Já na porta 80, 443 e 8080, o código foi 0.
ou seja, as portas estão abertas. Então a gente já terminou o nosso port scan, mas a gente pode deixar ele um pouquinho mais bonitinho, né? O que a gente pode fazer? Em vez da gente printar todas as portas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um if aqui dentro. Ó. Tudo que eu for fazer dentro do for tem que dar 4 espaços. Vou falar assim, se o código for igual a 0, tem que botar 2 iguais. Eu comparei. Se esse código for igual a 0, é porque a porta está aberta, não é? E aí eu vou colocar dentro do if, ó, tem que dar mais 4 espaços aqui dentro do print. 1, 2, 3, 4. Beleza? Eu vou printar o quê? Porta, né? E vou escrever aqui open, de aberta, ok? Entre parênteses, entre aspas, ok? Então, ele vai me mostrar só as portas que realmente estão abertas. Belezeira? Vamos lá? Deixa eu limpar antes a tela. Olha só que legal. Veja que já ficou praticamente igual ao Nmap, né? Vocês já estão fazendo o Nmap de vocês aí, ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Vamos dar mais uma olhadinha no código? Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 8 linhas de código, a gente criou o nosso próprio Nmap. Ah, fala, mas para que eu vou criar isso se já tem o Nmap? Bom, se você conseguir entrar em um servidor, por exemplo do banco CN, conseguir entrar dentro desse servidor, conseguir uma shell nesse servidor, lá não vai ter o Nmap instalado e você não vai ter permissões para instalar isso. E eu quero, por exemplo, fazer dentro desse servidor eu quero procurar outros servidores dentro da empresa, né? Na mesma rede da empresa. Então estou lá de dentro já, quero fazer um port scan interno, ok? E aí eu vou poder fazer esse programinha Python lá na hora, em 30 segundos, eu vou com um pouquinho de prática, você escreve isso aqui em 30 segundos, ok? Eu vou escrever lá na hora e vou fazer, ok? Ou em qualquer ambiente que eu tiver, eu quero checar que se determinada porta está respondendo. Eu vou enviar um código para determinada porta para ver o que ela responde, né? Então aqui você consegue programar isso facilmente, ok? Lógico, aqui eu deixei o número de portas fixo, deixei aqui o nome do local que a gente vai atacar fixo. Aqui, em vez de colocar o domínio, eu poderia colocar o IP, por exemplo. Por exemplo, eu vou colocar meu IP local, 127.0.0.1, né? E vamos testar. Ó, não retornou nada, não tem nenhuma porta aberta. Quer ver? Eu vou abrir uma porta aqui, só para vocês verem. Vou abrir um outro terminal, vou dar um nc-lvp. Com esse comando eu abro uma porta no meu computador. Vou abrir a porta... Vou abrir a porta 21. Olha lá, ó. Ele está falando, está escutando na porta 21. Vamos rodar novamente o port scan? Olha lá, ó. Falou que a porta está aberta. E olha só o que aconteceu lá no que a gente estava escutando. Olha só, ele recebeu uma conexão do IP 127.0.0.1. Ou seja, recebeu uma conexão do meu próprio IP mesmo. Ok? Legal, né? Poderia abrir diversas portas, né? E executar. Só que aqui ele recebeu essa conexão e logo depois já fechou. Se eu rodar novamente, ó, não vai achar. Eu preciso estar com o Netcat aberto, ó, com o LVP 21 aberto. Olha lá, ó. Ele tem que estar no estado de listening, né, escutando. Vou rodar de novo. Porta 21 aberta. Você vê que o nosso scan está apurado o negócio, né? Tá funcionando bonitinho e rápido, né? Então ele escaneou as 5 portas praticamente instantaneamente, ok? E aí você poderia colocar 1000 portas lá, fazer um outro looping para ele escanear diversos IPs, ok? E a gente consegue ver isso nos nossos cursos profissionais, a gente consegue melhorar cada vez mais esses programas, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona um port scan por baixo dos panos, beleza? Que era essa meu objetivo com essa aula.
Espero que vocês tenham gostado bastante da aula e até a próxima.